Estamos trazendo aqui hoje um desenho diferente. Eu comecei a fazer esse desenho aqui anatômico de uma moça para me treinar um pouquinho mais sobre anatomia, sobre as peças do corpo mesmo, mão, rosto, ombro, perna, né? Toda a parte anatômica. Por quê? Porque geralmente eu faço desenho mais de rosto, realismo e rosto. E desenho nada mais é do que treino. Você tem que fazer treino direto, direto, para configurar a qualidade. É assim como andar de bicicleta. Você nunca esquece, mas você tem que estar sempre treinando. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou atribuir mais detalhe. Aí comecei a fazer mais detalhe. Fazendo agora um girassol, né? Montando essa planta de girassol. E fui reparando que a expressão que o desenho faz é um desenho triste, né? Se você analisar. Triste, mas porém ele suaviza com o girassol. Ele mostra que a natureza ela precisa muito menos da gente do que a gente precisa dela. E a natureza nada mais é do que um ser, pode-se falar, um ser tão importante para a gente que ele mostra para a gente que a gente precisa viver, né? A gente precisa viver. A tristeza, quando a gente olha para a tristeza, a gente vê que ela, ela, como que fala assim, ela dá uma mutilada nas pessoas. Porém, se a pessoa tiver a essência e a sensibilidade de olhar que dá para sair daquele sentimento com tudo que está à sua volta mostrando para vocês que temos assim que ser feliz. Ser feliz não é o seu bobo, ficar rindo à toa, é, como que fala, tentando qualquer coisa assim, qualquer alegria fútil te, te levar para uma falsa realidade. Não, ser feliz sim, ser feliz de olhar os pequenos detalhes da vida que são atribuídos para a gente, que os seres melhores, os seres maiores, os seres grandes de luz traz para a gente, mostra para a gente que temos assim o universo que, como falar, que ele roda ao nosso favor, só que muitas vezes a gente é pego nas nossas, vamos falar assim, naquelas nossas vontades, né? A vontade de ser infeliz, a vontade de sofrer, né? Sofrer, vamos sofrer porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano apontou o dedo para mim, falou isso, falou aquilo. Cara, apontou um dedo para você, tem 10 dedos apontados para ele, porque todos têm defeito. Somos seres humanos e estamos se autoconstruindo. Então, muitas vezes as cobranças da vida, ela dá uma mutilada, né? Dá uma mutilada. A gente está como falar assim, 2022. 2022 existe diversas doenças psíquicas. Por exemplo, depressão, ansiedade, tristeza, entre outras, né? Porém, a gente tem que olhar o que? A gente olhar o que tem ao nosso favor. Eu tinha um amigo meu que eu posso falar, não podia, eu posso falar, eu tenho um amigo meu, mesmo a gente não estando com contato, a gente continua amigo porque a gente tem um carinho pelo outro. E ele tem depressão. Aí ele sempre tinha liberdade de conversar e eu perguntava para ele o que é a depressão. É porque eu tenho bastante ansiedade, eu já tive bastante tristeza, né? Eu tive um momento meio complicadão na vida. Ele falava, pô, a depressão é meio complicada porque você vai dormir e
tanto faz, né? Tanto faz. Eu não carrego sentimento naqui, né? Tipo, num dia depois eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que se autoconstruir na sociedade, porém, é, tanto faz. Não, não, não tenho sentimento, não tenho sentimento de alegria, não tenho sentimento de tristeza, eu não tenho sentimento de nada. Ele falando as palavras dele comigo, que ele teve comigo. E só que tem uma hora, chega uma certa hora que dá uma decaída e algumas vezes até a gente se vê, ele estava em surto e a gente conversava bastante, tentavam sempre ajudar ele, e sempre, graças a Deus, sempre ajudava a gente, né? Deus parece que tocava mesmo pra gente ajudar ele, sempre se colocava no lugar. E nisso, uma vez eu conversei com uma outra amiga minha, tinha conversado com ela e ela falou, pô, fala pra ele, nesses momentos assim tão difícil, tirar o tênis, colocar o pé no chão, né? Sentir a natureza. E aí, naquilo eu sempre fui meio de prestar bastante atenção em tudo que se fala. Eu pensei assim, pode crer, né, meu? Nada como o autoequilíbrio. O autoequilíbrio de você sentir a energia do universo. O universo falando com você. E eu comentei isso com ele. E nisso, a gente sempre pensava, eu sempre elaboro alguma coisa na minha vida, isso eu sempre dividia com quem tinha tempo assim de da gente conversar. Eu falava com ele, falava, meu, nada melhor do que a gente se autocompletar. Um exemplo, eu adoro desenhar, vai. Eu adoro desenhar, adoro estudar, adoro trabalhar, mas não posso parar, entendeu? Eu creio que a vida nada mais é do que movimento. E movimento em todo sentido, não é só o movimento de sair andando por aí, não. É o movimento de vida, de você entender a vida e não querer parar, né? Não posso parar. Eu só. Até acho que de repente, assim, após a morte é um pouco mais é complexo de se falar, mas a gente nunca pode parar, a gente nunca devemos parar. E nisso eu comentei com ele que devia somar sempre mais coisa na vida. Se você está feliz porque você, como que fala assim, inseguro, corrigindo, porque tá vindo tais sensações, cara, completa com outra. Não dá o tempo do cérebro te judiar. Por quê? Porque é uma doença. Depressão é uma doença. Ela precisa de medicamento, tratamento adequado, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, entre outros. Como fala assim, e o mais importante é a pessoa que está doente saber interpretar isso e procurar o profissional. Porém, uma das dicas que eu falei com ele e ele achou super valiosa, porque ele sempre passou em tratamento, ele toma as medicações adequadas lá que o psiquiatra passou para ele, mas ele sempre se controla, né? Ele percebe quando ele não tá legal e ele vai fazendo meios para se controlar. Aí ele faz academia, aí ele pega e anda também de bike, aí ele pega e trabalha, estuda bastante, né? Sempre procura algum meio de não parar o sentido da vida, né? Eu não posso parar esse relógio da vida. E hoje, né, como falar assim, hoje não, esse dia eu me deparei com esse desenho e entrei nesse questionamento de falar isso. Por quê? Porque, cara, a gente tem a necessidade de se ajudar, né? De se ajudar. Quantas vezes, né, a gente olha para si e fala assim, puxa vida, o que que eu faço? Eu tô sozinho agora, né? Passa um período
complicado na vida e você conversa muitas vezes com o seu eu. Só que você não pode, nunca pode deixar o seu eu te judiar, senão já era, senão acabou com você. Você tem que levantar a cabeça, olhar a natureza, procurar meios, que nem eu. Eu posso dizer que, olhando para mim, hoje em dia eu me vejo uma pessoa super contente, super feliz com a vida. Eu gosto de mexer com planta, gosto de desenhar, eu gosto de caminhar, de viajar, passear, trabalhar, né? Mas eu vejo que temos a necessidade disso, tudo que eu estou falando, movimento, né? Curtição, perceber tudo que está à sua volta, todos os detalhes. Essa planta aqui, ó, o girassol, que nem eu estou comentando, ele procurou uma claridade, que nem eu falei. Quando a minha mãe ainda era viva, eu passava todo dia naquela ansiedade de trabalhar e eu não esqueço disso, que ela falava, ela via alguma planta, ela falava, no jardim dela, ela plantava muita orquídea, e falava pra mim assim, olha, Roy, meu apelido Roy, né? Eu falava, Roy, olha aquela flor que nasceu da orquídea. E eu, legal, mãe, bonito, tal. Mas a importância que ela tinha naquele momento, para mim, não tinha. Por quê? Porque eu estava sempre acelerado com meus compromissos. E hoje eu vejo que eu tenho compromissos, tenho diversos compromissos. Trabalho em hospital, trabalho correndo em hospital e tenho hora para chegar, eu tenho compromissos a zelar, eu tenho irmão especial, né? Tenho uma família, tenho filho. Quem tem filho sabe o porquê a gente fala de agonia, de ansiedade. Porque quem tem filho sempre vai ter ansiedade, não tem jeito. O filho sai um pouquinho na rua, já saiu debaixo da sua aba, você já fica ansioso. E é assim, beleza. Aí ela já tinha essa noção que eu tô falando todo, de olhar a natureza e olhar como a natureza contribui para nossa felicidade. E é isso. Eu trouxe esse assunto que eu quis abordar e logo mais a gente vai trazendo outros assuntos para vocês de uma forma bem natural. E aquele abraço. Até o próximo vídeo.